Muito bem, estamos de volta, estamos seguindo os primeiros passos, né? Este é o vídeo 6 e hoje nós vamos falar sobre santidade sem tolices religiosas. Gente, isso aqui é sério demais. É uma característica do nosso ministério. Nós ensinamos as pessoas que elas devem sim buscar a santidade, afinal, o próprio Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Nós temos que ter uma vida de santidade. Compreendemos que sem santidade ninguém verá Deus. Santidade nos aproxima de Deus. Tem que haver no nosso coração um desejo de viver de acordo com a fé que nós abraçamos ou que nos abraçou, né? Nós temos que ter esse desejo de honrar a Deus com as escolhas que nós sabemos que vão agradar a Deus, né? Nós temos que nos afastar do pecado, porque foi o pecado que levou Jesus para a cruz. Então nós temos que odiar o pecado e fugir do pecado. Até porque o pecado traz consequências drásticas. Todo pecado tem uma consequência. Depois nós vamos entender muito melhor isso. Você vai perceber que todos pecaram e que para ser salvo você não vai deixar de pecar, porque se a salvação dependesse da santidade, nós estávamos perdidos, ninguém seria salvo. Na verdade, nós nos santificamos porque somos salvos, e não ao contrário. Ninguém é salvo porque se santifica, né? Nós nos santificamos não para obtermos salvação. Esse negócio de, se pecar vai para o inferno, isso não existe, porque senão todos nós iríamos para o inferno. A gente tem que rasgar o verbo, a gente tem que ser franco, botar os pingos nos is. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. A verdade é que por mais que nós tenhamos interesse por uma vida de santidade, nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos fazer o que é mal aos olhos do Senhor, vamos... Agora, tem que haver um desejo de transformação, né? Tem que haver uma tristeza pelo pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes se confunde um pouco o pecado com tolices religiosas, com exageros religiosos, com tradicionalismo religioso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Ninguém está dizendo aqui que você pode pecar à vontade, porque não é o que a gente ensina e não é o que a Bíblia ensina, né? Nós ensinamos que é muito importante você buscar a santidade. Quanto mais você buscar a semelhança de Deus, a obediência à palavra do Senhor, mais você vai ser honrado. Porque não existe melhor maneira de você honrar a Deus do que buscando a semelhança do próprio Deus, né? Mas existem coisas que, na verdade, a gente observa que são tolices religiosas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Às vezes as pessoas ficam batendo em determinadas teclas e cobrando determinadas coisas, e a gente vai procurar a fundamentação bíblica e não existe. Não existe por quê? Porque é uma filosofia humana, é uma crendice humana, é uma regra que foi estabelecida para este ou para aquele ministério, enfim, né? E a gente tem que saber distinguir o que é palavra de Deus e o que é uma tolice religiosa, um exagero, um radicalismo. Senão a igreja vai virar marionete, refém de homens que vão criar regras para manipular as pessoas, né, em benefício próprio. A gente não é isso, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Bom, no capítulo 2 de Colossenses, nós temos aqui algumas revelações importantes. Você sabe que Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, inspirado por Deus, e demonstra uma preocupação muito grande com o tradicionalismo religioso, com o desvio da fé cristã, né? E a gente vai ver isso aqui agora, tá? Os colossenses, a igreja que existia na cidade de Colossos, era uma igreja que estava se deixando levar por doutrinas estranhas, erradas, filosofias humanas, estavam abandonando a fé para dar ouvidos a religiosos, né?
E aí Paulo adverte aqui duramente a igreja de Colossos. E é o que nós vamos ver agora. Vamos ver, versículo 4, tá? Eu vou acompanhar aqui na Bíblia Sagrada, ok? Colossenses capítulo 2, vamos ver o que diz o versículo 4. Ele cita aqui argumentos interessantes. Olha só aqui como é importante a gente estar preparado para identificar um desvio de doutrina, um ensinamento errado, equivocado. Ele diz aqui: falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Sim, então a primeira coisa que a gente aprende é a seguinte, que os argumentos são interessantes, mas são falsos. Quer dizer, tem muitos argumentos que são convincentes por serem interessantes, mas nem sempre são verdadeiros. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Versículo 8, tá? No versículo 8 a gente encontra aqui algumas expressões também interessantes. Filosofias vãs, quer dizer, filosofias que não servem para nada, e tradições humanas. O apóstolo Paulo demonstra aqui preocupação com a igreja que estava em Colossos, porque eles estavam deixando de seguir o verdadeiro evangelho e acreditando em filosofias vãs e tradições humanas. Dá para a gente entender, porque ele mesmo diz que os argumentos eram interessantes. Isso serve de alerta para você, ok? Vou ler o versículo 8. Diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Quer dizer, filosofias vãs, tradições humanas que se baseiam na falsa religiosidade, mas não em Cristo. É muito importante que se fale sobre isso, porque você tem que buscar santidade? Sim, é muito importante. Mas toma cuidado, porque você pode ser manipulado por tradições humanas, filosofias vãs, e não é tão difícil isso acontecer. Por quê? Porque os argumentos, o apóstolo Paulo disse que são interessantes. Olha só. Verso 16. O que diz o verso 16? Vou ler aqui. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O que diz Paulo aqui? Ninguém tem o direito de te julgar, né? Vai acontecer, você pode ter certeza disso. Você está só começando na fé, está dando seus primeiros passos. Vai acontecer isso, e possivelmente mais de uma vez. Alguém que é religioso vai chegar para você e vai dizer: não, porque tem que ser assim, porque não sei o quê, porque você está agindo de forma errada, porque a tua igreja não tem doutrina, porque blá, 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 blá. São os religiosos de plantão que criticaram a Cristo, criticaram os apóstolos e vão criticar você, né? Um cristão que já está há muito tempo na jornada sabe disso, mas você está começando a dar seus primeiros passos. Então fica um alerta, tomar bastante cuidado para que você não seja enganado com argumentos interessantes, filosofias vãs, tradições humanas. Ninguém tem o direito de julgar você. Vamos para o verso 17, diz assim, palavra do Senhor: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, oculto a anjos, o quê? Né? Fundamentando-se em visões, ostentando inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, cada um vai ter a sua forma de expressar a fé, e vão querer passar para você que eles são tremendamente espirituais, vão ostentar a arrogância do conhecimento carnal, quer dizer, vão parecer para você que estão
na bênção, que são preparados, que são cultos, que são mais ungidos, que são de oração, que são profetas, que fazem revelações, profecias, vão querer, de alguma forma, ganhar crédito para que depois eles venham ser árbitro contra você. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui: não aceite que ninguém seja árbitro contra você. Essas pessoas não têm o direito de julgar o que você faz. Para isso você tem o seu ministério, para isso você está crescendo, está conhecendo a palavra, você vai conduzir a sua vida de acordo com a palavra do nosso Deus. Ok? Estou falando isso porque é comum, às vezes você está começando a sua jornada, aí é interessante, de repente você estava lá caidaço e ninguém foi atrás de você, mas quando você começa a se levantar, aí começam a aparecer os puritanos de plantão, os religiosos de plantão, para ficar enchendo a tua cabeça, trazendo confusão para a tua cabeça. A gente já falou muito sobre isso. Bom, vamos aqui, versículos do 20 ao 23. Algumas expressões que a gente vai encontrar neste texto: tradições humanas, falsa religiosidade, ordenanças e ensinos humanos, aparência, no texto ali fala aparência de sabedoria, que eles aparentam ser o que não são, e pretensa religiosidade. Você olha para a pessoa, puxa vida, é uma pessoa muito ungida, eu tenho que escutar o que essa pessoa está dizendo. Na verdade, é uma pessoa que está usando a religião para manipular as pessoas, manipular você, principalmente quem está começando na fé. Ok? Vamos ler aqui o que Paulo escreveu a respeito. Do verso 20 ao 23, capítulo 2 de Colossenses. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a este sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Ninguém tem que ficar mandando em você. Você vai aprender o que é certo, o que é errado, e vai agir de acordo com a tua consciência. Todas estas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. É o que a gente chama de tolices religiosas. Porque não é a palavra de Deus, são ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, quer dizer, eles aparentemente são coisas que nos vão fazer crescer, mas não são. Olha, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo. Viu essas igrejas que você não pode nem olhar para o lado e tal, E é onde normalmente a gente vê os maiores casos de adultério, de problemas. Mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Então, o que é que a Bíblia nos ensina com relação à santidade? Que ela deve existir. É muito importante que você tenha no seu coração esse desejo de se santificar, mas sem exagero, sem radicalismo, sem tolices. O que é bíblico é bíblico. Por exemplo, transar fora do casamento é errado. Não sou eu quem fez a regra. É errado. Se você transar fora do casamento, você sabe que está errado. Adultério é errado. Não sou eu quem criou as regras. Deus é que estabeleceu que adultério é pecado. E sempre será pecado. Isso não vai mudar. Homossexualismo. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão vendo cada vez com maior naturalidade a prática homossexual, tanto de homens como mulheres. Não existe aqui nenhuma reação homofóbica. Nós amamos qualquer homossexual como ser humano, mas a Bíblia diz que é um comportamento reprovado por Deus. O homem foi feito para estar com a mulher foi feita para estar com o homem. E aí, o que é pecado é pecado. Aí não tem. Às vezes a gente até gostaria de dizer assim, não, peraí, isso aqui não tem problema não, isso aqui não... Mas não existe isso. O que é errado é errado. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santidade de Deus.
Agora, existem muitas coisas que são exageros, visivelmente. Por exemplo, a preocupação que muitas igrejas têm com a forma de vestir, tá? É triste isso. Muitas pessoas acabam deixando a igreja por causa desse rigor na maneira de vestir. Você acha que Deus está preocupado com a maneira de vestir? Você vai lá na Amazônia, lá vai nas tribos africanas, você vai ver as índias lá com o peitão de fora, lá louvando a Deus, adorando a Deus. Isso é uma questão cultural. É lógico que se você tem o Espírito de Deus, você mesmo vai chegar um momento que vai se sentir constrangido em se vestir de uma forma equivocada, quer dizer, exagerando no sensualismo, né? Na sensualidade, perdão, né? Então aquilo vai te fazer mal, aquilo vai te deixar constrangido, você vai começar a querer mudar essa situação, né? Mas Deus não está nem aí para isso, Deus está nem aí para se você vai botar manga comprida, manga curta, se você vai, isso é uma questão cultural. Se você for para a Escócia, você vai usar saia, né? Homem vai usar saia, né? Outra coisa também que batem muito, música secular. Gente, eu sou um defensor dessa bandeira, né? Isso não existe, isso é manipulação. A música popular, ela tem que ser encarada como qualquer outra coisa na vida cristã. Essa música me faz mal? Tô fora. Essa música faz apologia ao crime, às drogas? Tô fora. Essa música faz apologia ao homossexualismo? Tô fora. Agora, é uma canção que romântica, uma questão, né? Então por que eu não posso ouvir? Se eu seguir por esse caminho, eu não vou poder ler outro livro senão a Bíblia. A gente vai viver bitolado. Entendeu? É lógico que eu prefiro adorar a Deus. É claro que eu prefiro cantar louvores para Deus, porque me edificam. Mas se eu quiser ouvir uma música, eu sou alguém que está sempre ouvindo. Gosto muito de músicas internacionais, músicas do tipo Good Times, né? Músicas dos anos 70, 80. Gosto demais e ouço muito, ouço com frequência no carro. É comum, né? Então isso é uma tolice religiosa, né? Tem igrejas que proíbem o esporte, proíbem torcer pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo, proíbem ir ao Maracanã. Se for o Maracanã, irmão, se Jesus voltar quando você estiver no Maracanã, você vai ficar, você vai até para o inferno. Quer dizer, não é isso que a Bíblia ensina, né? Praia, tem igrejas que proíbem ir para a praia, igrejas que proíbem ir à festa, enfim, existem muitos exageros, muitas tolices religiosas. Então, à medida que você vai crescendo, vai avançando, você vai aprender a discernir com clareza o que é palavra de Deus e o que é tolice religiosa, o que é radicalismo, o que é exagero. Esses exageros a gente vai tirando e vai se apegando cada vez mais à palavra de Deus. Ok? Bom, é só o que nós temos que dizer a respeito das tolices religiosas. Vamos buscar a santidade, mas sem tolices religiosas, sem exageros, sem tradições humanas, falsa religiosidade, ordenanças, ensinos humanos. Isso tudo para nós não cola, não rola. Deus abençoe você. Te vejo no nosso próximo vídeo.